primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, é a história de uma mulher chamada Ana. Ana era casada com Eucana. E Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E conta aqui no primeiro livro de Samuel que Ana era uma mulher entristecida, angustiada pelo fato de não ter filhos. E seu marido dizia que ele lamentava muito isso, mas que a amava profundamente e esperava que o seu amor fosse suficiente. Mas Ana não se contentava com isso e ela era uma mulher entristecida pelo fato de não ter filhos. Então, todos os anos, Eucana subia para sacrificar a Deus. E numa dessas vezes, Ana, ela se derrama em oração. E eu estou lendo o capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, quando Ana derrama sua alma diante de Deus. E o faz com tamanha angústia, com tamanha aflição, com tamanho pesar. Ela se esparrama na presença de Deus e, na verdade, esparrama todo o seu sofrimento diante de Deus. E o sacerdote Eli está observando essa mulher orar. E ele só percebe que ela balbucia alguma coisa, ele não consegue escutar o que ela está orando. E ela está orando de tal maneira que ele tem a impressão de que Ana está embriagada. E vai repreendê-la e diz: mulher, abandona o vinho, sai dessa vida, né? E então Ana responde: eu não sou uma mulher embriagada, não me tome por uma mulher fútil ou uma mulher nessa situação, nessa condição. A tradução da Bíblia NVI é pesada. Ana diz: não me tome por uma vadia. Eu não estou embriagada, eu sou uma mulher em aflição, derramando a alma na presença de Deus. E então Eli diz a ela: o Senhor conceda a você o que você pediu. E de fato, no ano seguinte, Ana já tem nos braços o seu filho, que vem a ser Samuel, o profeta Samuel, profeta e sacerdote. Samuel que unge Davi como rei. Samuel. Mas essa experiência de oração de Ana, ela me fala algumas coisas sobre o mistério da oração. E é muito mistério, porque o próprio texto bíblico diz que Deus havia fechado o ventre de Ana. E isso é muito interessante, porque aqui a tradição bíblica fala que todas as mulheres que foram importantes na história de Israel e tiveram um papel na história de Israel eram mulheres estéreis, cujos ventres foram abertos por uma intervenção de Deus, de tal maneira que fosse muito explícito no processo histórico da construção do povo de Israel e da identidade do povo de Israel, que havia uma intervenção divina direta de Deus, né? Uma intervenção divina direta. Então, Ana está envolvida nesse mistério, mas o que me chama a atenção é a maneira como essa mulher ora. Ela se esparrama na presença de Deus a ponto de ser tomada como uma mulher embriagada, isto é, fora do seu juízo, fora de controle. Eu não sei que cena é essa que Eli, o sacerdote, contempla dessa mulher orando, mexendo os seus lábios e sua boca, mas sem conseguir discernir uma palavra na sua oração, tentando entender o que ela está falando, mas não consegue entender o que ela está falando. A ponto de repreendê-la, ele deve ter interrompido
o seu momento de oração. E se ele interrompe falando com ela, ele deve ter se aproximado e ter observado de perto a aflição dessa mulher e a oração dessa mulher. Isto é, essa experiência de Ana coloca a oração numa categoria, num patamar, numa dimensão, num degrau que está para além das nossas articulações de racionalidade. É uma oração de aflição de alma, é quase que um gemido, é um falar desconexo, porque é um falar de dentro de uma dor profunda. E essa dor profunda suscita uma série de sentimentos, uma série de sensações, uma série de percepções. Por que o meu ventre é fechado? Por que eu passo por essa humilhação? Por que a outra mulher do meu marido tem filhos? Por que eu sou olhada dessa maneira? Por que eu sou preterida? Isso não é justo para comigo. Por que Deus fez isso comigo? Porque o texto bíblico diz que Deus fechou o ventre de Ana. Deus fez com que Ana fosse estéril. Essa convicção, isso... Porque Deus está fazendo isso comigo? Todas essas sensações envolvidas na oração, porque se Deus fez, Deus pode desfazer. Se Deus fez, Ele poderia não ter feito. Se Deus fez, Ele poderia ter feito de maneira diferente. Então isso coloca a gente numa aflição diante de Deus. E a oração é tudo isso. A oração é esse invadir a presença de Deus com a alma escancarada, com o peito rasgado, com as lágrimas fora de controle. Então, isso é uma experiência de oração. Nem toda oração é assim, mas essa é uma experiência de oração. E me parece que talvez essas sejam as experiências de oração mais verdadeiras, mais profundas, mais autênticas, que fogem daquela nossa racionalidade construída e da nossa autocensura da nossa fala e da nossa articulação racional, que de racional não tem nada. Então eu queria usar esse exemplo da oração de Ana como um orar para além da experiência da racionalidade, a ponto de que alguém vai confundir essa mulher que ora como uma pessoa embriagada. E essa oração para além da dimensão da racionalidade abre um horizonte de uma tradição ou tradições de espiritualidade, de devoção, de piedade cristã na história da igreja, muito rica, muito bonita. As tradições do movimento monástico, as tradições das experiências apofáticas, a tradição catafática e apofática, né? Catafática, de onde vem a nossa catequese, que é a fé racionalmente articulada. O apofático quer dizer literalmente a negação ou distanciamento da fazia. Aquilo que não pode ser dito, aquilo que não pode ser verbalizado, aquilo que não pode ser expresso em palavras. Então existe uma tradição de experiência de Deus apofática. Existe uma tradição, por exemplo, da teologia negativa, que de Deus não se pode falar, porque tudo quanto se fala de Deus diminui Deus. De Deus não se pode falar o que Deus é, porque tudo que a gente fala que Deus é, apequena Deus, porque Deus não pode ser restrito a alguma coisa, né? Lembra? Deus é eterno, Ele está fora do padrão de medida. Todas as nossas expressões que a Bíblia Sagrada vai falar de antropomórficas ou antropopáticas, a antropopatia, que é atribuir sentimentos humanos a Deus, ou antropomorfismo, atribuir formas humanas a Deus. Então, as mãos de Deus, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, a boca de Deus, o braço de Deus.